E aí, tudo bem? Vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje sobre um conceito que, olha, vira de cabeça para baixo muito do que a gente acha que sabe sobre a realidade. Nosso foco é explorar a obra Hackeando o Tempo de Deus, do Márcio Bringente. O texto traz uma proposta fascinante, a ideia de que mudar a nossa percepção sobre a passagem do tempo seria a chave de ouro não só para superar a ansiedade do dia a dia, mas para literalmente remodelar a realidade ao nosso redor. E nós vamos entender exatamente como o autor constrói e estrutura essas ideias ao longo dessa explicação. Para começar, imaginemos o seguinte cenário. E se o futuro já tiver acontecido? É uma quebra de paradigma daquelas. A nossa compreensão fundamental da existência é baseada naquela ideia de que a gente caminha um dia de cada vez rumo ao amanhã, certo? Mas o material que estamos desbravando aqui inverte totalmente essa lógica. O autor sugere que o que a gente chama de futuro, na verdade, já é uma realidade presente e consolidada numa outra dimensão de tempo. Entender como acessar essa dimensão é o grande mistério central que vamos desvendar agora. Entrando na nossa primeira parte, a ilusão do tempo linear e o que o autor chama de armadilha do tempo horizontal. O grande problema de viver nesse formato de tempo horizontal é que a gente acaba enxergando a vida com uma simples linha reta progressiva. E com isso as nossas emoções ficam totalmente presas em cada pontinho dessa linha. O ontem vira um depósito gigante de culpa e arrependimento por tudo que deu errado. O hoje é vivido debaixo daquela pressão esmagadora para corrigir o passado e ao mesmo tempo garantir o futuro. E o amanhã? Bom, o amanhã gera medo e pura incerteza, afinal não temos controle nenhum sobre ele. O argumento central do livro aqui é que essa progressão linear é literalmente o terreno mais fértil que existe para cultivar a ansiedade, prendendo a mente em coisas que não podem mais ser mudadas ou que ainda nem existem. Avançando para a segunda parte, o tempo vertical de Deus e como entrar nesse chamado agora eterno. Aqui o autor usa a geometria de uma cruz para fazer uma comparação bem visual e direta. A linha horizontal é justamente aquele tempo humano, estressante e sequencial que a gente acabou de ver. Já a linha vertical representa o tempo divino. Nessa perspectiva, o Criador opera num presente eterno e simultâneo. É como se o passado, o presente e o futuro acontecessem todos de uma vez só, no agora. A grande sacada da obra é que a nossa mente tem sim a capacidade de aprender a dar um salto, sair dessa linha horizontal cheia de ansiedade e se conectar ativamente a essa realidade vertical, que é muito mais pacífica. E toda essa estrutura de pensamento ganha peso com um versículo muito conhecido, Marcos 11:24. Olha que interessante, a instrução ali não é acreditar que algo vai acontecer lá na frente, no futuro distante. A instrução é crer que a resposta já foi recebida hoje. O texto, na verdade, desafia a gente a entrar nesse tempo vertical, simplesmente acreditando que uma promessa futura já é uma realidade presente, concreta e palpável. É um salto mental, sabe? Sair daquela espera passiva e ansiosa para uma apropriação imediata. É como se a gente já estivesse com a chave na mão. O que nos leva à nossa terceira parte, a ciência e a fé. É aqui que a física quântica se encontra com as escrituras. Para entender essa conexão, vamos olhar para aquele conceito clássico da física quântica, o famoso colapso da função de onda. De um jeito bem didático, o livro explica que, assim como a intenção de um observador pode definir como uma partícula subatômica vai se comportar lá no laboratório, a nossa intenção humana, através da fé, funcionaria de um jeito bem parecido. A intenção consciente, ancorada naquela certeza absoluta, seria um gatilho. Um gatilho capaz de colapsar um mar de possibilidades invisíveis e transformar tudo isso num evento físico, real. E somando forças com a física quântica, a obra traz o conceito da neuroplasticidade. A ideia de que o nosso cérebro é literalmente moldado e religado pelos nossos padrões de pensamento. Segundo o autor, se a mente fica cultivando pensamentos enraizados no medo, típicos daquele tempo linear, o cérebro físico se adapta para sustentar essa ansiedade. Mas, por outro lado, se a gente treina a mente de propósito para repetir padrões de fé e focar no tempo vertical, bingo! O cérebro cria novas estradas neurais, novas conexões que tornam essa forma pacífica e confiante de viver algo supernatural e automático. Vamos então para a quarta parte do nosso mergulho: o poder das palavras e como as declarações moldam o destino. Com a base teórica montada, o livro vai para a prática. E aqui tem um detalhe linguístico fascinante que o autor traz sobre o grego original. Ele mostra que a palavra usada para pedir na oração, lá no texto bíblico, tem uma raiz totalmente ligada a declarar com firmeza.
Ou seja, a ideia não é usar as palavras só para fazer um pedido com aquele sentimento de escassez de que não tem nada. Muito pelo contrário. A proposta é que as palavras sejam usadas como declarações cheias de autoridade. É trabalhar ativamente para trazer para a nossa realidade aquilo que já estaria garantido lá no tempo divino. Mas aí fica a pergunta, como a gente aplica todo esse poder da fala na prática? O material entrega princípios bem diretos. Primeiro, é essencial ancorar as declarações em verdades sólidas das Escrituras, e não apenas naquele pensamento positivo meio vazio, sabe? A persistência diária também é fundamental para fazer aquela neuroplasticidade acontecer de verdade, além da capacidade de manter a visualização constante do resultado. Internalizando esses passos, a gente conseguiria usar a linguagem ativamente para moldar a realidade ao nosso redor. Seguindo em frente, chegamos à parte 5, reprogramando a mente. Vamos explorar as ferramentas para a renovação cognitiva e espiritual. É exatamente aqui que a análise sugere juntar ferramentas seculares como a PNL, a programação neurolinguística, com o contexto da fé. A ideia central do livro é usar as técnicas da PNL para rastrear aqueles padrões negativos cultivados lá no passado e ressignificar de vez essas memórias dolorosas. O objetivo é passar uma vassoura no subconsciente e limpar todos os bloqueios que atrapalham o exercício da fé plena. É basicamente usar a psicologia como uma grande aliada no nosso amadurecimento interior. E o manual teológico de instruções para toda essa reprogramação de crenças limitantes está bem aqui, nesse texto clássico de Romanos 12:2. O grande conselho é não se conformar, não entrar na forma dos padrões de ansiedade do tempo horizontal. Em vez disso, a chave é buscar a transformação através da renovação contínua da mente. Essa é a base fundamental de onde o autor tira a legitimidade para incentivar esse esforço consciente de quebrar os ciclos mentais destrutivos. Para não deixar isso só no mundo das ideias, a obra mapeia todo o método em 4 passos super práticos e lógicos. Primeiro, tem que rolar aquele esforço de reconhecer e isolar o pensamento ruim que traz medo ou insegurança. No segundo passo, a gente substitui imediatamente essa mentira que invadiu a cabeça por uma verdade bem estabelecida. Depois, entra a ação, abrir a boca e declarar a promessa em voz alta. E por último, selar todo esse processo visualizando a coisa já materializada. É praticamente uma academia de treinamento intensivo para o cérebro. O que nos guia naturalmente para a nossa sexta e última sessão, o futuro no presente, vivendo no agora eterno. Para amarrar toda a tese do material, dá só uma olhada nesse comparativo. Do lado esquerdo, a gente tem a abordagem clássica, fazer um pedido partindo de um sentimento crônico de falta e ficar esperando ansiosamente o resultado chegar, preso lá nas limitações do tempo linear. Já do lado direito temos o novo paradigma. Viver, planejar e agir todo santo dia com a certeza absoluta de que o pedido já está consolidado no tempo eterno. O livro trata isso como uma mudança definitiva de postura. É sair da passividade total para a postura inabalável de quem sabe que já possui aquilo de que necessita. E para encerrar o nosso mergulho de hoje, fica aqui uma provocação fortíssima, inspirada no livro. Se o resultado pacífico e ideal já existe nessa dimensão do agora, quais ansiedades a gente já pode deixar para trás hoje mesmo? Adotar essa visão estruturada tem um poder prático gigante de dissolver o medo do amanhã e redefinir completamente a forma como a gente vive nosso dia de hoje. É uma reflexão, entanto, para continuar aprofundando, não é verdade? Esperamos que essa explicação tenha deixado as ideias do autor bem claras e diretas. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.